Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Me fale aí se vocês já estão me vendo e se vocês já estão me ouvindo. Deixa eu só subir um pouquinho aqui a câmera para ficar melhor. Beleza, me fale aí se está todo mundo me vendo, se está todo mundo aí me ouvindo certinho, para a gente poder começar o conteúdo. Eu entrei um minuto mais cedo, 26 e alguma coisinha, talvez na hora que entra para vocês aí já aparece 27. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, e hoje uma aula muito especial, uma aula muito legal, porque ela vai abordar uma das temáticas que é cada vez mais importantes aí no mercado de trabalho. Então, aproveitem muito esse momento de aprender, aproveitem muito esse momento de estudar. Tenho certeza que isso pode fazer muita diferença na sua vida. Até postei alguns stories ali para vocês. Vi agora que está o áudio chegando legal, que apareceu no meu retorno aqui. Mas postei alguns stories falando, né? Vocês já ouviram falar que dados são o novo petróleo? Como assim dados são o novo petróleo? As empresas hoje em dia, elas têm uma série de dados que elas precisam trabalhar. Dados internos, dados externos, dados de mercado, dados de concorrente, dados de produção, enfim. Se você consegue entender isso, se você consegue transformar esses dados em informações relevantes, você se torna um profissional cada vez mais desejado no mercado de trabalho. E hoje a gente vai trabalhar com diversas funções que vão te ajudar neste aspecto. Beleza? Tranquilo? Show? Beleza, galera. Seguinte, vou dar alguns avisos iniciais e aí a gente começa o conteúdo, tá? Aqueles avisos técnicos normais. Primeiro deles, chat. Você pode deixar ele ativo ou desativar, vai da sua escolha. Se você quiser desativar, olha aí para a sua tela do YouTube, vai ter lá um botãozinho, um linkzinho para você poder desativar o chat. Se quiser deixar ativado também, sem nenhum problema. Outro aviso, não pratiquem junto comigo. Foquem neste momento em prestar muita atenção na aula, para vocês poderem entender de verdade, tá? E aí depois, sim, vocês vão fazer a prática com o link que eu enviar para vocês, que vai ficar, como eu disse, disponível até domingo. Neste momento, para você pegar tudo, o objetivo e o mais importante é que você esteja aqui comigo concentrado, escutando a minha explicação. Beleza? Conseguiram praticar aí um pouquinho da aula de ontem? Eu vi que já teve gente no chat ali falando que praticou, outras pessoas falando ainda que não conseguiram. Vai ter mais um tempinho para você praticar, mas não deixe de fazer isso, tá? É importante para o seu aprendizado, não deixe de praticar. Estou deixando as aulas disponíveis até domingo. Pouquíssimas pessoas deixam tanto tempo quanto eu. A maioria das pessoas que fazem esses eventos gratuitos deixa apenas 24 horas, mas eu estou de fato preocupado com o que você vai aprender. Então, aproveite mesmo. Já enviei durante o dia o link para download dos materiais, né? O primeiro e-mail do dia eu coloco lá esse link, mas ele também está disponível aí na descrição do perfil. Quem não baixou ainda, clica lá no YouTube, clica na opção de mostrar mais, vai abrir várias informações, inclusive a opção para fazer o download dos materiais. Deixa eu perguntar um negócio para vocês, eu não sei se eu lembro. Eu falei de onde que eu era na primeira aula, eu sei que no aquecimento eu falei que eu sou aqui de Minas Gerais, da cidade de Betim. Tenho alunos aí de todos os cantos do mundo. Tem gente assistindo aqui agora de Angola, de Portugal, de Moçambique, mesmo com um fuso horário muito desfavorável. Tem gente dos Estados Unidos, México, Colômbia, Venezuela. E essas pessoas ainda desses países latinos, a maioria delas são estrangeiros mesmo. Ou seja, não falam português, mas conseguem fazer as aulas aqui. Então isso também é super interessante. Beleza? Show, show, show. Deixa eu ver se eu tenho mais algum aviso aqui para vocês. Não se esqueçam de convidar os amigos também para poder participar. Então, clica lá no compartilhar, manda para eles. Mesmo que eles não tenham visto as duas aulas, hoje é uma aula que não tem necessidade de ter aprendido o conteúdo da aula anterior. Ela é uma aula, inclusive, que vocês vão achar provavelmente mais leve. Então, uma aula mais tranquila, não menos importante. Então, são objetivos e coisas diferentes. Beleza? Show! Mais algum recado? Acho que não, tá? Então, vamos lá. E lembra sempre o seguinte, pessoal, vocês estão aprendendo sobre a principal ferramenta do mercado de trabalho. Aprender Excel de verdade te dá produtividade, te dá visibilidade, consequentemente, te dá empregabilidade. Hoje, uma aluna me perguntou, professor, tem como eu ganhar dinheiro com Excel por fora? Quero complementar meu salário. Tem. Se você souber trabalhar com Excel, eu mostro para vocês daqui a pouquinho
algumas coisas desse tipo, mas tem um site chamado Workana, que você pode se cadastrar no Workana e, inclusive, divulgar aí projetos para você ser contratado para situações específicas. Veja bem, eu recuso projetos disso todos os dias porque eu não tenho disponibilidade. Acabo repassando aí para alguns alunos meus que têm maior destaque e você pode ser um deles, tá? Então aproveite porque amanhã eu vou falar mais sobre isso também. Beleza? Bacana demais, estou vendo ali no chat que tem gente também de todo o canto do Brasil. Vou sair aqui da tela agora para mostrar a tela do meu computador e a gente começar o conteúdo. E lembre-se também, na descrição do vídeo tem o link para as redes sociais. Siga, porque você tem acesso a oportunidades, a conteúdos, a materiais que vão te ajudar no seu dia a dia, que vão te ajudar na sua carreira. Combinadíssimo? Beleza? Então vamos lá. Vou sair aqui da tela. Vocês devem estar aí agora visualizando a tela do meu computador. E aí é o seguinte, olha só, o e-book da aula 3, ele está disponível para vocês. Ele é um recorte daquele e-book centralizado. E veja bem, presta atenção nisso aqui. No final do curso, eu vou mandar para vocês um e-book compilado, que inclusive vai estar um pouquinho mais completo do que aquele que eu já enviei. Vai ter mais de 150 páginas ali com algumas coisas extras, tá? Então, no final do curso, eu vou mandar uma versão especial aí para vocês. Ok? Temos aí já 3.500 pessoas assistindo. Vamos ver se a gente chega hoje a 4.500, é a meta. Espero que a gente bata essa meta. Conto com vocês também. Eu falei até ontem que ia dar um conteúdo adicional, tá? Vou postar esse conteúdo adicional futuramente com testes de processo seletivo, então podem ter certeza que vocês terão condição de ter esse conteúdo também. Em breve informo mais quando será isso, ok? Primeiro vamos focar aqui no curso. Então lá tem o e-book e tem as planilhas da aula de hoje. E aí, eu tive uma situação até que eu queria mostrar para vocês. Uma pessoa me perguntou hoje, professor, os gráficos de Excel, que não é o tema de hoje, é o tema de amanhã, mas eu vou mostrar para vocês que eu vou deixar alguns bônus para amanhã também. Os gráficos de Excel, eles são ali simples, difíceis, como que é em relação a essa situação de gráficos de Excel? E aí eu separei para vocês aqui alguns gráficos para mostrar, que inclusive caem às vezes nessa situação de análise de dados, afinal, a gente quer analisar dados, tratar os dados para poder apresentá-los de maneira mais eficiente. E aí ela me perguntou sobre alguns gráficos. E muitas vezes a gente não sabe criar gráficos mais inteligentes porque a gente não sabe entender o que a gente quer fazer, a gente não sabe todos os recursos do Excel, a gente não sabe como fazer diversas situações, e é isso que acaba acontecendo em muitos casos, e a gente acaba não sendo tão eficiente quanto poderia. Por exemplo, já ouviram falar desse gráfico aqui de cascata? De novo, não é um assunto da aula de hoje a parte de gráfico, mas eu quero mostrar para vocês alguns tipos de gráficos que a maioria nunca viu, saindo aqui um pouquinho do senso comum, e vou deixar alguns deles também disponíveis como bônus, e alguns outros a gente vai trabalhar na aula de amanhã, tá? Então, olha só, aqui eu tenho, por exemplo, um gráfico que me mostra a evolução quando está de verdinho, e quando eu tenho aqui de vermelhinho, é porque eu tive um resultado negativo. Então, poderia ser, por exemplo, um resumo de produção ou de estoque, e depois eu tenho um compilado final. Isso é chamado um gráfico de cascata, em que eu posso alterar um determinado produto e o meu gráfico altera sozinho. Vão me falando aí à medida que eu vou mostrando os gráficos que vocês já conheciam. Já conheciam aí gráfico de cascata? Sim ou não? Vou fechar e vou mostrar outro. É só rapidamente, tá? Para vocês terem um gostinho aí dessas situações que eu estou mostrando. Aqui eu tenho um gráfico muito legal, em cima de uma análise também, em que eu tenho determinados valores de vendas durante todo um mês, todo um ano, enfim, todo um semestre, independente disso. Eu tenho ali aqueles valores e eu consigo colorir uma determinada área que eu quero analisar. Porque imagine que você está na reunião, mas de repente a pessoa fala assim, não, eu quero focar aqui a minha análise, como eu tenho muito dado, eu quero focar a minha análise só no primeiro trimestre de 2019. Aí o primeiro trimestre de 2019 começa aqui no mês 1 e termina no mês 3. Aí o meu gráfico, só que 2019. Aí o meu gráfico automaticamente já destaca aquele ponto. Então você consegue destacar aquele ponto, verificar e comparar com o resultado geral, com o resultado daquele período. Então são várias e várias as possibilidades. Já tinham visto essa combinação? Isso aqui é uma combinação de gráfico de linhas com gráfico de áreas. Olha esse aqui que interessante. Alguém já ouviu falar de mini gráficos no Excel? São esses gráficos que estão aqui,
que podem ser de colunas, poderia ser de linhas também. Aqui eu fiz até uma espécie de formatação condicional, onde o maior valor está de verdinho, o menor valor está de vermelhinho, o tamanho da coluna é de acordo com o tamanho do meu valor. Então, se eu aumentar aqui o valor, por exemplo, para 20.000 alguma coisa, ele que ficou verdinho e as outras colunas também vão se reajustando. Já tinham visto também mini gráficos? Então, olha só, Excel, quanto mais coisas você conhece, mais você tem possibilidades de realizar as suas ações. Já viram gráficos com imagens? Olha esse aqui, eu tenho alguns escudos aqui e a dívida desses clubes. Se eu atualizo a dívida, por exemplo, o Flamengo foi lá para 900 milhões, o gráfico atualiza, mas a bandeirinha do Flamengo está ali. Poderia ser um produto, uma foto, poderia ser diversas situações. Então, já tinham visto falar de gráficos com imagens? Já tinham visto falar disso? Legal? O que vocês acharam? Vamos lá, mais um. Olha só, estou só dando uma introdução. E gráfico de mapa, em que eu consigo clicar aqui numa determinada região. Então, aqui eu estou fazendo uma análise de COVID e vir ali casos e mortes. Posso clicar em outra região e ir variando. A hora que o meu gráfico atualiza sozinho para o mapa daquela região. Ou posso mostrar do Brasil inteiro. Já tinham visto esse gráfico de mapa? Vão me falando aí no chat. Estou acompanhando para ver o que vocês já tinham visto ou não. Esse aqui eu acho super legal. Gráfico de Gantt. Já viram falar de gráfico de Gantt? Que é um gráfico muito utilizado para você controlar tarefas, atividades. Eu posso ter uma data de início, uma duração, que eu estou aumentando aqui com um botãozinho. Veja que o meu gráfico ali vai se ajustando, a data fim ajusta também. Eu poderia vincular uma atividade na outra, que não é o meu objetivo aqui. E esses botõezinhos super legais fazem a atualização lá no seu gráfico. Alguém já tinha visto falar de gráfico de Gantt? Top! Vamos lá, olha só mais algumas coisas. Gráficos hierárquicos, seja de explosão solar, seja de mapa de árvore. Então, por exemplo, eu tenho aqui estados da região norte e nordeste. Eu tenho a primeira fatia da rosca colorida aqui com a região norte, e eu tenho os estados da região norte. Depois eu tenho o nordeste e a divisão da região nordeste. Do lado de cá, o mesmo tipo de situação, só que com quadradinhos ali diferentes. Já tinham visto falar disso aqui também? Isso aqui são gráficos hierárquicos. Olha esse gráfico aqui também de controle com linhas, em que eu tenho aqui, imagina que eu estou controlando o estoque da minha empresa. Eu quero ter no máximo 6.000 itens e no mínimo 3.000. E eu consigo ver nessa linha azul a comparação quando eu tive mais ou menos itens. E eu posso ajustar os limites. Olha que legal, eu ajustando aqui o limite superior, a minha linha de limite superior vai subindo. Eu posso ajustar o limite da linha inferior também. Então, veja o dinamismo que isso te dá. Legal? Estão gostando? Muita coisa, né? Estou mostrando aqui alguns gráficos. Olha esse aqui que legal também, um gráfico de termômetro. Onde eu vou preenchendo valores, o meu gráfico vai preenchendo automaticamente e vai mudando de cor. Então, quanto mais preenchido ele fica, mais eu estou estourando ali, por exemplo, o meu orçamento, e mais forte vai ficando aquela cor. Legal? Interessante gráfico de termômetro? Esse aqui é um dos que o pessoal mais gosta, que é um gráfico de velocímetro. Posso selecionar aqui um funcionário. Veja que o ponteiro do meu gráfico ajusta automaticamente de acordo com a posição daquele funcionário e eu consigo fazer ali as mais diversas análises. Já tinham visto falar aqui do gráfico de velocímetro? Então, tenho aqui como percorrer com um ponteiro de acordo com o desempenho do funcionário, ruim, regular, bom e ótimo e assim por diante. Boa? Gráfico de bolhas, um outro que eu acho super legal e que quase ninguém também sabe criar. E nem sabe entender esse gráfico. Aqui, por exemplo, eu tenho determinadas marcas de cerveja que são vendidas em determinadas quantidades de estados, que está aqui na parte de baixo do gráfico. Então, quanto mais à direita, em mais estados eu tenho venda daquela empresa. E também eu tenho a quantidade de itens vendidos. Quanto mais superior eu estou com a bolinha, mais itens eu tenho vendidos. E quanto maior a minha bolinha, maior a participação do mercado também. Bacana?
Então, olha só, eu te mostrei aqui alguns tipos de gráfico que imagina se você conseguir fazer todos eles e apresentar aí na sua empresa e tomar decisões, enfim, você tem inúmeras e inúmeras possibilidades. Beleza? Gostaram dessa parte aí? Foi só um gostinho, tá? Para vocês verem um pouquinho de gráfico. Vou trazer algumas surpresas para vocês na aula de amanhã. Show? Deixa eu tomar minha aguinha aqui para a gente começar o conteúdo. Deixa eu tomar minha aguinha para a gente começar o conteúdo da aula de hoje. Acho que eu mutei aqui antes. Beleza? Vamos lá, então. Olha só, a gente vai começar hoje com a parte de formatação condicional. Mas, professor, formatação condicional tem a ver com análise e tratamento de dados? Tem. Tem e muito. E vocês vão entender o porquê. Mas vamos lá. Aqui eu tenho alguns exemplos de formatação condicional, de itens que têm maiores valores, abaixo da média, gradual, escala de cor, indicador, classificação, valor duplicado, enfim. Eu tenho vários tipos de análise de dados diferentes. E de formatações condicionais. Só que a gente vai fazer essas formatações aqui na prática, beleza? Vamos lá. Em cima dessa tabela aqui, chamada resumo de vendas, em que eu tenho vários clientes que têm ali vendas em várias regiões, a gente vai fazer diversas análises de dados, ok? A gente vai fazer diversas análises de dados. Como que a gente vai fazer isso? Se liga, como que a gente vai fazer isso? Primeira análise que eu quero fazer. Se eu perguntar para vocês, neste exato momento, quais os itens estão acima da média? Ou seja, dentre tudo aqui, quais os itens estão acima da média? É fácil vocês me falarem isso? Não, não é fácil. Por quê? Porque primeiro que eu não sei a média ali. Segundo que os valores, eles são bastante próximos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar esses dados e usar formatação condicional para apresentar esses dados de maneira mais eficiente. Por exemplo, vou fazer uma primeira formatação que eu quero destacar os valores acima da média. Então, sempre o primeiro passo, quando você vai realizar uma formatação, é você selecionar os dados onde você quer aplicar aquela formatação condicional. Mas o que é uma formatação condicional? É você aplicar um estilo de formatação ou um indicador de acordo com uma determinada condição. Por isso que ela chama formatação condicional. Selecionei os meus dados, venho aqui na opção de formatação condicional. E eu tenho várias regras que são padrões e eu consigo criar regras personalizadas. Neste caso, eu vou utilizar uma regra que já existe por padrão, que é acima da média. Então, olha só, vim aqui em primeiros e últimos, acima da média. Aí ele me fala o seguinte, você quer preencher de vermelho claro, contexto vermelho? Ou você quer mudar para amarelo, ou você quer mudar para verde? Olha como que as cores elas levam a gente intuitivamente a entender os processos. Se eu falo que eu quero destacar os itens acima da média, você pensa em cor verde ou vermelha? Fala para mim, verde ou vermelha? Provavelmente você vai pensar na cor verde. Se é algo positivo, a chance de você colocar verde, convencionalmente, é maior. Então, eu coloquei verde, automaticamente, neste momento, eu já sei rapidamente quais os itens estão acima da média. Antes de fazer essa formatação, eu não conseguia destacar aqui de maneira fácil. Agora, eu consigo destacar de maneira fácil. Beleza? Então, usamos um recurso para aplicar uma análise. Ok, mas vamos supor que eu quero fazer outras análises. Por exemplo, vou tirar a formatação condicional aqui. Vamos supor que eu quero destacar os 3 maiores itens. Rapidamente, se bater o olho, você não vai saber, porque tem valores muito próximos. 19 provavelmente está, mas tem um 18 aqui, outro 18 aqui, não sei se tem outro 18. Então, tem outro aqui, então não sei qual que é. Vamos selecionar aqui a base de dados, formatação condicional, regra de primeiros e últimos. Aí eu tenho aqui a opção de 10 primeiros itens. Quero também algo positivo, quero os maiores. Então, vai ser de verdinho. Só que não são 10, são 3. Então, eu terei aqui para 3, ok.
destaquei os 3 primeiros itens. Ok? Se eu quiser destacar os 3 últimos itens, o que eu faço? Eu posso combinar as formatações. Então, neste intervalo de dados, eu já tenho uma formatação que está destacando os 3 primeiros itens. Mas agora eu quero destacar os 3 últimos itens. O que são os últimos nessa perspectiva do Excel? São os menores valores. São os menores valores. Então, formatação condicional, regra de 10 últimos itens. Vou mover aqui para 3 e eu quero de vermelho mesmo. Então, agora, facilmente, eu já consigo pensar o seguinte, olha só. Poxa, a minha região Nordeste tem 2 clientes que estão muito mal. Americano e Submarino. Poxa, a minha região que eu tive o maior destaque, dos maiores valores absolutos ali, foi na região Centro-Oeste. Poxa, a região Sudeste eu tenho um valor top, mas eu tenho um valor muito baixo, muito discrepante. Então, você começa a entender os seus dados de maneira muito mais fácil, ok? E como que você adquire a habilidade para poder entender essas situações e poder executar? Fazendo exercícios, aplicando em contexto prático, treinando, praticando, fazendo bons cursos, tendo bons materiais de apoio e etc. Beleza? Então, mas veja que em cima de uma mesma base de dados, fiz uma outra análise. Vou retirar a formatação. Estou dando Ctrl Z que dá para retirar. Vamos supor, vou mostrar um recurso aqui chamado de mapa de calor. Vamos supor que eu quero ir mostrando a evolução desses dados da seguinte maneira. Selecionei todos os meus dados aqui, formatação condicional, e eu vou vir nessa opção escala de cor. Aí eu vou pegar aqui, ó, essa que tem a cor verde para branco. O que essa escala de cor significa? Olha o que o Excel faz e como que fica inteligente. Os maiores valores, eles estão com verde escuro. Quanto menor o valor vai ficando, mais claro o verde vai ficando. E quando ele vai ficando lá muito pequenininho em relação ao maior valor, como por exemplo aqui os 5.000, ele vai ficando num tom de branco. Então, à medida que eu vou evoluindo os meus valores, ele vai saindo do branco para o verde claro, verde um pouquinho mais escuro, mais escuro, mais escuro, verde escurão. Então, é essa análise que eu tenho aqui quando eu faço um mapa de calor. Veja que claramente eu consigo perceber que a região sul ela é uma região que está mais escurinha aqui. Predominantemente, ela tem valores mais positivos. A região centro-oeste também. Já a região sudeste, veja que os valores já não estão tão verdinhos ali, eles estão mais clarinhos. Então, é um outro tipo de análise. Beleza? Eu poderia ter usado essa escala de cor fazendo assim, olha, colocando 3 cores, mas eu acho que fica feio pra caramba. Você até consegue personalizar para ficar um pouquinho mais bonito, mas não é algo que eu gosto de mostrar dessa maneira. Vocês acham que fica bonito isso aqui? Visualmente está agradável aos seus olhos? Para mim, não está. Então, quando eu quero até variar 2 cores diferentes, eu prefiro utilizar essa opção aqui, olha, formatação condicional, escala de cor, e aí, por exemplo, esse azul, branco e vermelho. Qual que é a lógica dele aqui? Valores positivos estão de azul, e ele vai ficando clarinho, clarinho, clarinho. Quando que ele chega branco? Quando ele está mais ou menos na intermediária. E quando que ele começa a ficar vermelho? Quando ele está do meio para baixo. Ok? Então, um outro tipo de análise interessante também. Legal? O que vocês estão achando aí? Mais simplesinho do que a aula de ontem, concorda comigo? Mais simples do que a aula de ontem, mas, como eu disse para vocês, não menos importante. Show? Vamos lá, continuando. Vou fazer uma formatação aqui chamada de escala gradual. Selecionei todo mundo aqui, vou vir em formatação condicional, tem essa opção chamada barra de dados. E eu vou colocar aqui, ó, preenchimento gradual. Deixa eu explicar para vocês como que o Excel preenche isso aqui. O maior valor desse intervalo que eu selecionei, ele foi lá e coloriu até o final, que eu acho que é esse aqui, ó. Então, está coloridinho até o final. Depois, ele vai colorindo proporcionalmente, preenchendo uma barrinha na célula proporcionalmente, de acordo com o respectivo valor. Ou seja, quanto mais próximo de 19.000, mais coloridinho está, tipo aqui. Quanto mais distante de 19.000, não, 19 milhões. Quanto mais distante de 19 milhões, mais distante e menos preenchida a minha barrinha está. Beleza?
também é uma forma de apresentar os seus dados de maneira fácil. E agora perceba as minúcias, os detalhes do negócio, que é o seguinte, ó. Aqui eu estava fazendo uma análise com base em todos os valores. Mas vamos supor que eu queira analisar região por região. Aí eu vou pegar e vou selecionar só a região Centro-Oeste, porque eu quero fazer as análises separadas, região por região. Então, selecionei só a região Centro-Oeste, formatação condicional, barra de dados, vou colocar aqui de verdinho. Beleza. Então, a minha análise é só com base na região Centro-Oeste. Mas agora eu quero fazer análises isoladas nas outras regiões. Como que eu posso fazer isso? Seleciono a região Centro-Oeste, duplo clique no pincel de formatação, e aí eu vou colorindo e clicando em cada uma das outras regiões, uma por vez. Por que uma por vez é o segredo aqui? Porque assim ele faz a análise separando por coluna. Então, nesta, por exemplo, o maior valor de base dele é o 14 milhões. Nesta outra, o maior valor de base dele também é 14 milhões e alguma coisa. Nesta outra aqui do Sul, já é 18 milhões e alguma coisa. Então, a análise está sendo feita de maneira isolada por coluna. Legal? Poderia fazer por linha também. Como assim? Eu não quero analisar por região, quero analisar um mesmo cliente em todas as regiões. Então, selecionei a linha, formatação condicional. Opa, formatação condicional. Vou pegar aqui um vermelhinho na barra de dados, e aí a análise está sendo feita por linha. O maior valor da primeira linha está todo colorido, e aí, proporcionalmente, eu vou colorindo o resto. Quero replicar. Seleciono aqui toda a primeira linha, duplo clique no pincel e vou colando nas demais linhas. Neste caso, já tenho uma análise feita ali por linha. Então, perceba que são situações diferentes. Numa mesma base de dados, eu estou fazendo várias e várias análises aqui para vocês. Legal? Beleza? Deixa eu tomar mais água. Beleza. Vou voltar aqui e agora eu vou fazer uma que é com um conjunto de ícones. Conjunto de ícones. Eu vou selecionar toda a base de dados e eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar um íconezinho verde quando a meta for acima de 15 milhões, ou seja, quando o valor estiver acima de 15 milhões, vai ter um íconezinho verde. Quando ele tiver de 10 milhões até 14.999, vai ter um ícone amarelo. Abaixo de 10 milhões vai ter um ícone vermelho. Beleza? Ok? Selecionei todo mundo ali. Selecionei todo mundo ali. E agora, o que eu vou fazer? Seleciono a base de dados, formatação condicional, conjunto de ícones e vou indicar uma determinada forma que eu quero aqui. Por exemplo, eu quero colocar esses marcadores aqui com o Vzinho no verdinho, o exclamação no amarelo, o Xzinho no vermelhinho. Na hora que eu coloco, ele já aplica para mim tudo ali, só que não tem uma regra certa. Não tem uma regra definida. O que eu vou fazer? Eu vou editar a regra que o Excel aplicou por padrão. Selecionei tudo, formatação condicional, gerenciar regras. E aí eu tenho a opção aqui de conjunto de ícones, que foi o que eu acabei de aplicar. Vou clicar em editar regra. Aí veja que, por padrão, na hora que eu insiro, eu estou fazendo o quê? Estou aplicando regras com base em valores percentuais. Mas não é isso que eu quero. Eu quero aplicar com base nas minhas metas. Então, vou trocar de percentual para número, ok? Beleza. Agora, eu vou fazer o seguinte. Quando que vai ficar verdinho? Veja que a formatação condicional ela já cai dentro daquelas situações que a gente viu na aula de ontem, de funções condicionais. E eu estou falando para ele o seguinte. Você vai ficar verdinho quando o valor for maior ou igual ao valor que estiver nessa célula aqui. Então, eu cliquei nela. Depois, automaticamente, ele está entendendo o seguinte. Beleza, quando for maior ou igual a B13, que é esse valor de 15 milhões, ele vai ficar verde. Quando for menor que esse B13, porém, for maior do que o valor que está onde? Aqui, em B14, ele vai ficar amarelinho. E, automaticamente,
Quando for menor do que B14, ele vai ficar com um xizinho aqui vermelhinho. Ok. Ok. Veja que quando está acima de 15 milhões, está verdinho. Então, aqui, 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 está tudo verdinho. Aqui também. Quando está entre 10 e 14.999, está amarelinho. Beleza? Se eu altero o valor, automaticamente as coisas alteram. Por exemplo, quero deixar verde somente 19 milhões para cima. Então, coloquei ali, veja que só tenho 2 ícones agora verde. Voltando, mais ícones ficam verde. Então, deixei a minha estrutura completamente dinâmica. Gostaram disso aqui? Gostaram dessa primeira parte aqui da formatação condicional? Então, perceba que não é só saber clicar em botões, é entender como analisar os dados, entender como apresentar os dados. Beleza? Show! Fechando, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Deixa eu tomar mais água. Eu fico querendo beber água toda hora, viu, gente? Normal. Beleza. Olha só. Essa aqui agora, eu vou usar um tipo de formatação condicional que é um dos mais legais que você tem. É um dos mais úteis para você apresentar informações. Veja que eu tenho uma tabela de dados aqui grande, com várias informações. São quantas linhas? 390 linhas. E eu quero fazer o seguinte, eu quero digitar aqui um nome de um cliente, por exemplo, Kabum. E automaticamente eu quero que ele colora toda a linha onde tem o cliente Kabum. Então aqui, nessa linha 1, ele iria colorir tudo, porque tem Kabum. Ele iria colorir aqui embaixo também. Então, sempre que ele vê Kabum, ele vai colorir. Como que eu faço isso? Selecione a sua base de dados toda, sem os títulos. Formatação condicional. Agora eu vou personalizar uma regra. Clico aqui em Nova Regra. E aí eu tenho várias condições do Excel. Eu vou usar uma fórmula para determinar como que essas linhas serão formatadas. Beleza? Qual que vai ser essa fórmula? Imagine que a formatação condicional é como se já tivesse um se lá dentro. Só que eu não preciso escrever esse se. Só que qual que é a lógica dessa fórmula aqui? Eu quero formatar uma linha inteira se o cliente daquela linha for igual ao cliente que está selecionado aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar se o cliente daquela linha, e aí eu pego da primeira linha, se L3, que é onde está o primeiro cliente, for igual ao nome que tiver escrito aqui em Q2, que é o cliente que eu estou selecionando, eu estou cumprindo a regra de destacar o valor. Então, veja bem, ele vai analisar cada uma das linhas. Se o nome do cliente daquela linha for igual ao nome do cliente que eu estou buscando, ele vai colorir a linha. Se for diferente, ele não faz nada. Legal? Qual que é a formatação que eu vou aplicar? Aí eu clico aqui em Formatar, venho em Preenchimento e vou, por exemplo, colorir aqui de verdinho. Azulzinho, para ficar igual à tabela, vou clicar aqui no azulzinho claro. Então, preenchimento ele vai colorir a célula. Ok, só que tem um grande pulo do gato aqui que a maioria das pessoas não sabem. Preste atenção. Quando eu selecionei o cliente, veja que automaticamente ele trouxe travado a célula L3. Se isso ficar travado, ele não vai analisar nenhuma outra linha a não ser a linha 3 e a coluna L. Pensa comigo, eu tenho que fazer o Excel automaticamente primeiro analisar a linha 3, que é o primeiro cliente, depois a linha 4, depois a linha 5, depois a linha 6 e assim por diante. Isso significa que a linha 3 não pode estar travada. Então, eu tenho que tirar o cifrão que vem antes da linha. Professor, mas o cifrão que aparece antes da coluna? A coluna é a coluna L. Esse cifrão eu tenho que manter? Tem. Por quê? Porque sempre o nome do cliente está na coluna L. Então, para ele fazer essa análise sempre na coluna L, porém variando a linha, eu tirei o travamento da linha, mas mantive o travamento da coluna. Esse é o pulo do gato. Beleza? Vou dar OK aqui e veja que tudo que é Kabum já foi colorido. Tudo que é Kabum
já foi colorido. Se eu modificar lá o nome do meu cliente, por exemplo, para Shoptime, tudo que é Shoptime já foi destacado. Poderia destacar com base em valores, poderia destacar com base em produtos, poderia destacar com base em datas, em várias situações. Legal? Essa é uma das formatações condicionais mais úteis que existem no Excel. Me fale aí se você já sabia fazer. Sim ou não? Como que eu deixo isso aqui mais dinâmico ainda? Olha só, aqui eu tenho todos os clientes. Lembra da validação de dados que a gente fez na aula anterior? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma validação de dados para eu poder clicar no botãozinho e buscar o cliente. Para isso, eu não preciso ficar escrevendo o nome do cliente numa planilha de apoio, não. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou copiar aqui todos os clientes, dei um Ctrl C. Vou clicar no maisinho aqui para criar uma nova planilha e vou colar todos os clientes aqui. Veja que eu tenho alguns clientes que se repetem várias vezes. Como que eu faço para deixar apenas uma ocorrência do cliente para que minha validação de dados fique inteligente? Eu vou usar um recurso chamado de remover duplicatas. Vou usar um recurso chamado de remover duplicatas, ok? Seleciono toda a minha coluna, onde eu quero fazer essa remoção de duplicatas. Clico na guia Dados, e aí eu tenho esse botãozinho em cima de dados, na guia Dados, em cima de validação de dados, chamado Remover Duplicadas. Clico nele, e aí ele fala para mim o seguinte, você está removendo com base o quê? Na coluna B? Vou dar OK. Beleza. Veja que ele só deixou agora uma ocorrência de cada cliente. Para ficar mais bonitinho, vamos deixar esses clientes em ordem alfabética. Como que você faz? Atalho para poder filtrar e classificar os dados. Ctrl Shift L. Já aparece o botãozinho de filtro. Aí eu clico nele, classificar de A a Z. Pronto, ficou em ordem alfabética. Beleza? Vou selecionar os clientes agora e lembra o que a gente faz para dar um nome para um intervalo de dados? Botão direito nesse intervalo que eu selecionei, definir nome. Aí aparece qual que é o nome que você quer definir. Eu vou chamar aqui de nome, underline, cliente. Nome, underline, cliente. Então, veja que eu tenho um nome definido chamado nome, underline, cliente, que faz referência a todos os meus clientes. Agora, eu volto na tabelinha de vendas e nessa célula onde eu tenho aqui a Shoptime, eu vou clicar em Dados, Validação de dados, onde está permitir qualquer valor, a gente fez isso ontem, lembra? Eu vou marcar lista e vou definir o nome da lista. Qual que foi o nome que eu dei? Acho que foi nome, underline, cliente. Com S ou sem S? Cliente ou clientes? Acho que foi só cliente. Se eu fiz errado, ele vai me dar um erro. Ok. Veja que agora tem um botãozinho de cada cliente e eu posso selecionar Amazon. Destaquei Amazon. Tudo que é Amazon está ali destacado. Quero selecionar outro. Vou pegar aqui, por exemplo, Carrefour. Destaquei tudo que é Carrefour. Casas Bahia. Destaquei tudo que é Casas Bahia. Ponto Frio. Eu poderia criar até um outro cliente para comparar um com o outro e colorir de cores diferentes. Enfim, são várias situações que eu poderia implementar. Beleza? Ok? Show? Bom demais! Gostaram aí dessa formatação condicional? De colorir uma linha inteira? Bacana! Fechei aqui. Vamos para o próximo. Vou abrir agora mais um tipo de formatação condicional. Esse aqui eu vou fazer utilizando símbolos que não existem por padrão nas opções do Excel. Então, imagine o seguinte, imagine que eu quero fazer uma classificação parecida aqui com a da Netflix. Aí eu coloquei alguns seriados. Vamos classificar esses seriados. Esses seriados eu vou classificar de 1 a 5. Então, o mais top deles, vou colocar 5. Breaking Bad é do mesmo nível, vou colocar 5 também. Dexter, nota 4. Lost, 2. Prison Break, 3. Então, classifiquei os meus seriados ali de 1 até 5, ok? Agora, eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar aquelas estrelinhas de classificação. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui em Inserir. Está vendo que tem uma opção chamada Símbolos? Vou clicar aqui em Símbolo e Símbolo de novo. Aí eu tenho outros ícones, outros símbolos,
que eu não encontro por padrão nas formatações condicionais. E eles estão disponíveis porque existe uma fonte no Excel chamada Wingdings, que possui esses símbolos. Vou pegar a estrelinha, essa aqui, ó. Vou dar inserir nela. Vocês vão entender o porquê. Aí eu coloquei essa estrelinha. Olha o que eu vou fazer agora. Já ouviram falar da fórmula REPT? Essa fórmula aqui, REPT, é uma fórmula que serve para repetir um determinado texto. Olha como é que eu vou utilizar essa fórmula, que apesar de muita gente achar que não tem utilidade, tem. Olha só, vou clicar aqui em igual, REPT. Essa fórmula serve para quê? Repita um determinado texto uma determinada quantidade de vezes. A classificação, eu quero fazer o seguinte, se eu dei nota 3, aparece 3 estrelinhas. Se eu dei nota 2, 2 estrelinhas, e assim por diante. Então, qual é o texto que eu quero repetir? Eu quero repetir a estrelinha. Cliquei sobre ela e travei, para eu poder arrastar a fórmula. É só um ponto de referência àquela estrelinha. Ponto e vírgula. Quantas vezes eu quero repetir a estrelinha? A quantidade de vezes de acordo com a nota. Cliquei aqui na nota, fechei, Enter. Apareceu um monte de estrelinha aqui para mim. Isso aqui não é uma estrelinha? É, claro que não, né? Isso aqui é a mesma posição do caractere estrelinha, só que numa fonte diferente. Como assim, professor? Não entendi nada. Aqui eu tenho a fonte Wingdings. Aqui eu tenho a fonte Calibri. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar todo esse intervalo e vou modificar a fonte dele para Wingdings. Pronto, aquele trem esquisito virou as estrelinhas. Ok? Beleza? Agora eu quero, veja, se eu altero, a estrelinha altera. 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Só que Lost não é ruim não, mas com base nesse aqui é 2. Agora eu quero colorir as estrelinhas de acordo com determinadas regras. Qual que vai ser a minha regra aqui? Estrelinhas 4 e 5 vão ficar verdes, ou seja, classificação 4 e 5, estrelinhas verde. Classificação 3 amarela, 2 e 1 vermelho. Como que eu faço? Seleciono onde eu vou aplicar a formatação condicional. Formatação condicional, nova regra. Vou criar uma regra com base em uma fórmula. Qual que vai ser a fórmula? Eu vou fazer o seguinte. Se o valor que estiver aqui na nota for maior ou igual a 4, ou seja, se for 4 ou 5, eu quero formatar, cliquei em formatar, de acordo com a cor verde. Então, aqui em fonte, que a estrelinha é uma fonte, vou colocar verde. Beleza. Pulo do gato de novo. Se eu quero que aplica para as demais linhas, eu tenho que tirar o travamento aqui da linha 3. Então, tirei aqui da linha 3, vou dar OK. Veja que o que é 4 e 5 já ficou verdinho. Vamos colocar o amarelinho de novo. Selecionei tudo, formatação condicional, nova regra. Venho em usar uma fórmula e vou falar o seguinte. Quando a nota for igual a 3, então, quando a nota for igual a 3, você vai formatar ela com a fonte da cor amarela. Ok. Pulo do gato, não pode esquecer. Se eu quero replicar a lógica para todo mundo que está para baixo, preciso tirar o trancamento aqui da linha. Beleza? Ok, de novo. O que é 3 já ficou amarelinho. E agora a regra do vermelho. Formatação condicional, nova regra, fórmula, e estou falando para ele o seguinte, quando a nota for menor do que 3, como assim menor do que 3? Ou 3, abaixo de 3 é o quê? 2 e 1. Então, quando for menor do que 3, a nota aqui é só inteiro, não tem 2,5 não, tá? Não cria essa condição não. Quando for menor do que 3, vou colorir de vermelhinho. Ok, tira o trancamento aqui. Opa, tirei o trancamento errado, coloquei 33 lá. Errei, professor, o que você faz? Vem gerenciar a regra, fiz a cagada aqui, ó. Clico em editar, não é C33, a nota está em C3. Então, de novo, ó, vou até apagar. Quando a nota for menor do que 3, aí eu tiro o trancamento aqui da linha 3, ele vai ficar vermelhinho. Pronto, acertei. 1 ainda é vermelho. 3, amarelo, 4, verde, 5, verde e assim por diante. Legal? Já sabiam esse tipo de situação? Beleza?
Tem alguém assistindo a aula hoje pela primeira vez? Se você chegou hoje, pessoal, e não assistiu às aulas anteriores, na descrição do vídeo você tem o link para as aulas anteriores. Se você chegou hoje e nem se cadastrou no curso, veio a convite de alguém, na descrição do vídeo você também tem o link para se inscrever e receber o material da aula de amanhã, o e-book completo depois, enfim. Então, se inscreva clicando aí na descrição do vídeo. Legal, galera? Olha só, fizemos várias coisas aqui relacionadas com formatação condicional. Temos aí quase 4.500 pessoas assistindo e 2.000 likes só. Então, as outras 2.000 pessoas, se estiverem vivas e estiverem gostando, poxa, é difícil encontrar conteúdo de formatação condicional igual esse, que passou por tantas coisas que eu mostrei. Deixa aí o like para mim. Legal? Bacana? Beleza, beleza, beleza. Vamos lá agora assistir não, né? Executar a próxima tabelinha, que é o arrumar e concatenar. Cliquei aqui no arrumar e concatenar. Funções bem mais simples agora, tá? Bem mais simples mesmo, para que você possa compreender como fazer algumas análises e tratamento de tabelas de dados. Por exemplo, eu mostrei na aula de ontem, inclusive, um recurso muito legal, que é o PROC-V com duas condições, em que eu precisei juntar o nome da empresa e o nome do estado. Acho que foi empresa e estado? Acho que foi isso. E hoje a gente vai fazer uma mesma situação parecida com essa, só que para juntar outros dados. Então, em algumas situações, na minha tabela de dados, eu preciso juntar informações, em outras, eu preciso o quê? Separar informações. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira criar um e-mail aqui. Quero criar um e-mail que vai ficar do seguinte formato. O primeiro nome da pessoa, ponto. O segundo nome da pessoa, ou o último nome, arroba. E o nome do domínio, que é masterfor.com.br. Ok? Como que a gente vai fazer isso? Ou eu posso usar o i-comercial que eu mostrei ontem, ou a gente pode usar uma função chamada concatenar. Concatenar. Beleza. O que a gente pode fazer com essa função concatenar? Eu vou juntar informações que podem estar numa célula, mas também eu posso digitar essas informações. Por exemplo, o que eu falei? Eu quero juntar para formar um e-mail que vai ter como padrão o nome da pessoa. Cliquei aqui no nome, então. Ponto e vírgula, eu tenho que informar para o Excel qual a outra coisa que você quer juntar. Depois do nome, eu quero que apareça um pontinho. Então, eu vou colocar o pontinho entre aspas, porque ele é um texto e a gente já viu isso em aulas anteriores. Ponto e vírgula. Então, eu vou juntar o nome com o ponto e com o que agora? Com o sobrenome. Cliquei no sobrenome. Legal? Com o que eu vou juntar agora depois do sobrenome? Já tenho ali o formato, carla.aparecida. Depois do carla.aparecida, eu quero colocar um arroba. Então, vou colocar entre aspas aqui o arroba. Ponto e vírgula, eu quero colocar o domínio, para ficar carla.aparecida@masterfor.com.br. Fechei, Enter. Vamos ver se deu certo. Certinho. Tenho ali nome, ponto, sobrenome, arroba, o e-mail que eu coloquei. Deixa eu perguntar para vocês já viram aí muitos e-mails com nome maiúsculo? Sim? Não, né? E-mail normalmente é todo minúsculo. O que a gente vai fazer? Transformar tudo aqui em minúsculo. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar uma função chamada minúscula e vou fazer ela engolir o resultado do concatenar. Como assim engolir o resultado do concatenar, professor? Primeiro o Excel vai resolver o concatenar, que é juntar nome, ponto, sobrenome, arroba, o nome masterfor.com.br. Ele vai pegar esse resultado e transformar todo em letras minúsculas, ok? É igual escola. Eu resolvo primeiro o que está dentro para depois resolver o que está fora. Então, o parêntese de dentro é do concatenar. Depois, ele transforma tudo em minúscula. Enter. Agora, o e-mail está ali todo em minúscula. Então, isso aqui é uma situação muito legal para quê? Para você padronizar as suas bases de dados, para você combinar informações e assim por diante. Gostaram? Já sabiam disso? Me contem aí. Facinha essa, né? E aí, eu tenho também a função arrumar.
que é essa função arrumar? Olha para essa base de dados e vê se você detecta algum erro. Olha aí, me fala se você detecta algum erro. Enquanto você está olhando, deixa eu beber água. Beleza. Detectou algum erro ali? Sim ou não? Olha só, muitas vezes, quando você pega dados de sistemas, quando você pega dados de internet, quando você deixa o usuário digitar dados, pode ser que essas informações tenham algumas coisas inconsistentes. Por exemplo, o primeiro nome do cliente não está dando para perceber, mas ele tem excessos de espaço após o nome do cliente. Está vendo que eu tenho espaços aqui após o Silva? Isso pode prejudicar e muito a minha análise de dados. Opa! A Maria de Jesus, veja que ela tem espaços antes do início do nome. Então, a pessoa foi começar a digitar, digitou espaço Maria de Deus, Maria de Jesus, Maria de Deus, sem querer. Beleza. O Teobaldo, ele tem algum outro problema, que é o quê? Ele tem excessos de espaços entre o primeiro e o segundo nome. Então, o que a gente vai fazer para corrigir? Existe uma função chamada arrumar. O que ela faz? Arruma. Arruma como? Retirando excessos de espaços. Como que eu uso ela? Igual, arrumar, abro parênteses. Arrumar, abro parênteses. E ele simplesmente me pede qual o texto que você quer arrumar. É o texto do nome do cliente. Então, cliquei sobre ele, fechei parênteses, Enter. Já vai trazer para mim o resultado sem os excessos de espaços. E aí, agora, eu posso copiar isso aqui e colar no nome do cliente para ficar certinho? Se eu der um Ctrl+C e um Ctrl+V, vai dar zica, vai dar erro. Olha só o que vai acontecer. Dei um Ctrl+V, apareceu ref. Eu gerei uma espécie de referência circular. Como assim, professor? Quando eu colei as informações, ele cola a fórmula, porque nessa célula eu tenho a fórmula, que é arrumar. Só que eu não quero colar a fórmula aqui, eu quero colar o valor bruto. Então, Ctrl+C, venho aqui no nome do cliente e, ao invés de dar o Ctrl+V, eu vou acionar a opção de colar especial, que tem aqui as opções padrões dela, e eu posso até abrir o botão de colar especial, que tem várias e várias opções. Quando você quiser colar os valores sem as fórmulas que estão por trás dele, você marca a opção de valores. Ok. Prontinho, ele já trouxe esses dados sem excessos de espaços. Já trouxe esses dados arrumados para que eu possa trabalhar com as minhas bases de dados em paz. Bacana? Sabiam disso? Quem já perdeu tempo arrumando esses dados na unha? Um a um. Me fale aí no chat. Tranquilinho essas aqui, né? Fechei. Vamos para a próxima. Essa aqui também é molezinha. Essa aqui é molezinha. Olha só, eu quero também padronizar as minhas bases de dados aqui, ok? O cliente, eu quero deixar ele todo escrito em, aliás, com as iniciais maiúsculas. Então, a primeira letra vai ser em maiúsculo. Ok? O e-mail, eu quero deixar tudo minúscula. E o curso, eu quero deixar tudo em maiúscula. Bacana? Então, eu quero padronizar essas bases de dados. Ok? Como que a gente vai fazer? Eu vou usar colunas auxiliares para gerar esses nomes padronizados. Como? Vou pegar primeiro aqui para padronizar o nome do cliente. Igual, pri, ponto maiúscula, e clico no nome do cliente. Fechei parênteses, Enter. Já trouxe ali com as iniciais em maiúscula. Agora, eu quero pegar o e-mail e transformar toda em minúscula. Igual, minúscula, abro parênteses e clico no e-mail. Fechei. Prontinho, trouxe aqui os e-mails todos em minúsculo. E agora, eu quero fazer com que o curso fique todo em maiúscula. Igual, maiúscula,
e seleciono aqui o curso. Beleza. Trouxe aqui agora o curso todo em maiúscula. Pessoal, eu poderia fazer isso aqui, que eu acabei de fazer, de diversas formas diferentes e de diversos objetivos diferentes, tá? Lembra sempre, Excel, quanto mais recursos você conhece, mais você tem condição de ser eficiente, de trazer melhores resultados, de se destacar, de conseguir um melhor emprego, um melhor salário e assim por diante. É tudo uma consequência, beleza? Tudo isso que vocês estão vendo aqui é muito importante e veja que várias pessoas não sabiam, então é conteúdo relevante. Com certeza, várias pessoas que inclusive já fizeram cursos caracterizados, lá, entre aspas, de novo, com avançado, também não tinham aprendido isso. Então, fiquem atentos, porque amanhã vocês vão ter condição de alavancar e muito a sua carreira. Não perca de jeito nenhum, que eu vou apresentar novidades para vocês. Olha só, agora eu selecionei aqui essa base de dados corrigida e eu quero colar aqui na minha base de dados que está atrapalhada. Ctrl C, botão direito, você vai lá no colar especial, mas nem precisa ir no colar especial. Essa opção aqui de valores já é o colar especial valores, esse 1, 2, 3. Cliquei sobre ele, valores padronizados, já posso excluir as colunas auxiliares. Legal? Padronizar dados deixa o quê? Deixa as suas tabelas mais profissionais. Legal? Tranquilo? Boa! Vamos lá. Fechando aqui. Vamos para a próxima. Ó, essa aqui é super legal. Não a parte de validação de dados básica aqui, que ela é simples, mas eu vou mostrar uma validação de dados personalizada que é fantástica. Fantástica. Se liga, preste atenção. Primeiro, vamos falar de validação de dados. A gente já comentou em aulas passadas, já fiz alguns exemplos, mas vamos entender o porquê. Sempre que você faz uma validação de dados, você acaba diminuindo a chance das suas planilhas serem atrapalhadas, ou por você mesmo, ou por outras pessoas. Ou de pessoas inserirem dados inconsistentes dentro das suas bases de dados. E aí você acaba gerando informações atrapalhadas, trazendo resultados ruins e etc. Beleza? Ok? Boa, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos ver algumas das validações de dados que existem. Primeira delas, eu quero permitir que nessa coluna sejam inseridos apenas valores inteiros. Selecionei tudo. Vamos lá em Dados, Validação de dados. E aí eu tenho os tipos. Onde está permitir qualquer valor, vou arrastar para o lado para a gente ver. Eu vou modificar para número inteiro. E aí ele me dá. Você quer colocar valores entre um e outro, ou seja, um teto mínimo e um máximo maior do que um determinado outro valor, enfim, qual que é a sua regra? Eu quero colocar valores que estão entre um mínimo de 1 e o máximo de 99. Ok. Aí, se eu digitar 50, pode. Se eu digitar 200, não pode. Aparece que esse valor não corresponde às restrições de validação de dados. Ok? Então, ele já bloqueou de inserir ali essas informações da validação de dados incorreta. Vou selecionar de novo para mostrar um recurso adicional. Venho aqui de novo em validação de dados e percebo o seguinte. Quando eu inserir a configuração, eu fiz nessa janela de configuração, mas eu também tenho mensagem de entrada e eu também tenho alerta de erro. O que é uma mensagem de entrada? É uma informação que vai aparecer para o usuário quando ele seleciona aquela célula. E aí eu posso colocar, por exemplo, o seguinte, instruções. E a mensagem vai ser, preencha apenas com valores inteiros entre 1 e 99. Entre 1 e 99. Preencha apenas com valores inteiros entre 1 e 99. Ok. Quando eu clico na célula, já aparece um balãozinho me informando. Preencha apenas valores inteiros entre 1 e 99. Aí diminui a chance do cidadão ir lá e digitar 200. O cidadão não presta atenção.
que você pode fazer ainda? Volta em validação de dados. Tem como você dar um alerta de erro mais personalizado. Então, aqui eu tenho alguns estilos. O parar é o mais brusco deles, tá? Até o som dele é um pouco diferente. Ele não vai deixar a pessoa inserir. O aviso é como se fosse, cara, você tem certeza que você está fazendo? E o informações é, você está fazendo algo errado, mas segue o jogo. O parar é o mais brusco. É esse xizinho ali. Eu vou colocar um título. Em caixa alta, atenção! E a mensagem de erro vai ser estagiário detectado. Brincadeira com os estagiários, tá? Estagiário trabalha mais que todo mundo. Aí, se o cara digitar lá 250, Enter, vai aparecer a mensagem para ele. Atenção, estagiário detectado. Foi só uma brincadeira, mas você poderia colocar ali uma mensagem personalizada. Legal? Tem estagiário assistindo o curso aí? Tem? Beleza. Olha só, agora eu posso fazer outras formatações. A formatação decimal, mesma lógica, tá? Validação de dados. Ao invés de permitir número inteiro, eu quero permitir um número decimal. Aí eu defino o limite mínimo e máximo. Por exemplo, entre 1,0 e 999,99. Ok. Se eu digitar aqui, por exemplo, 5, apareceu certinho. Se eu digitar 5,50, apareceu certinho. Do lado de cá, o 5,50 não deixaria, porque do lado de cá só pode inteiro. Já aqui é permitido. Porém, valores acima de 1.000, por exemplo, 50.000, ele já não aceita, porque eu coloquei só até 999. E assim por diante, tá, galera? E assim por diante. A lista a gente já viu várias vezes, que é eu definir um nome para uma lista e ir lá na opção indicar que só posso pegar dados daquela lista para aparecer o botãozinho. A validação de data, mesma lógica, vem em validação de dados, poderia colocar data de início e fim. Quando que você usa isso? Estou preenchendo uma base de dados e a pessoa só pode inserir valores de janeiro em 2021. Então, data de início, 1/1/2021, data de término, 31/1/2021. Ok. Se eu tentar colocar 20/2/2021, não pode. Se eu tentar colocar uma data de janeiro de 2021, 10/1/2021, legal, pode. Esse é um dos objetivos. Agora, a hora é a mesma lógica da data, só mudo aqui para a hora e defino hora de início e hora de término. Quero inserir informações e lá só trabalha, por exemplo, uma máquina de 8 às 17. Ok. Quer inserir 15 horas? Pode. Quer inserir 20 horas? Não pode. Legal? Mesma lógica. E o que é o comprimento do texto? O que é o comprimento do texto? Comprimento do texto é o seguinte. Imagine que eu queira inserir aqui a sigla do estado. A sigla MG, SP e assim por diante. A sigla dos estados brasileiros sempre são com 2 caracteres. Então, eu vou selecionar essa coluna, validação de dados, permitir comprimento de texto, mínimo 2, máximo 2, ou seja, somente 2. Ok? Beleza? Ok. Então, se a pessoa digitar MG, tá legal, pode. Se eu digitar Minas Gerais, não pode. Aí eu evito e já começo a padronizar os meus dados já na entrada. Legal? Beleza? Curtiram? Já sabiam disso? Show! Agora, se liga. Um dos pontos mais legais que eu acho da aula de hoje. Deixa eu tomar água antes. Lição número 1 da Maratona de Excel. Aprendam Excel. Lição número 2. Bebam água. Não é isso? Hidratem-se. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só a minha seguinte situação agora. Eu tenho uma planilha aqui para controlar os valores gastos num determinado ano em todos os meses. Eu tenho que gastar valores mínimos e máximos, ou seja, eu não posso gastar 5.000. Imagina que é uma verba de marketing. Eu não posso gastar 5.000 de marketing. Ou eu gasto 10, ou eu não vou gastar valor naquele mês. Ok?
Beleza. Como que eu posso fazer isso? Eu poderia selecionar aqui a validação de dados e aplicar valores decimais, colocando mínimo, o que tiver nessa célula, máximo, o que tiver nessa outra célula. Beleza, vamos testar. Se eu inserir aqui 5.000, ele já não deixa, porque não está no mínimo. Se eu inserir 10.000, ele deixa. 10.000 de novo, ele deixa. 20.000, ele deixa. Opa, deu um errinho aqui. Por que deu um errinho? Porque eu não travei a minha célula, tá? Deixa eu até voltar aqui para vocês verem. Deixa eu voltar para vocês verem. Olha só. Vou voltar para corrigir, professor. Como que eu corrijo? Volto em validação de dados. O mínimo está aqui em A2, mas ele não sempre está em A2, então ele tem que estar travado. O máximo está em B2, mas ele não sempre tem que estar em B2, tem que estar travado. Beleza? Então, agora, 20.000, ele tem que deixar. Beleza. 10.000, ele tem que deixar. 50.000, ele tem que deixar. 90.000, ele já não deixou. Então, eu poderia ir digitando aqui 30.000, até chegar lá próximo dos meus 250. Então, 50.000 de novo aqui, 50.000 aqui. Agora, se liga o seguinte, eu estou validando o valor mínimo e valor máximo. Só que o orçamento, eu coloquei alguma regra de orçamento aqui na validação condicional, na validação de dados. Não tem nada falando de orçamento. Eu tenho valor mínimo e valor máximo. Se eu digitar 30.000, eu estourei o orçamento e ele não me travou. Estourei o orçamento e ele não me travou. Ok? Beleza? O que a gente vai fazer ali agora? Eu tenho que criar uma regra que vai conseguir, de uma única vez, validar o valor mínimo, o valor máximo e o orçamento. Lembra aí agora da aula de ontem. Lembra da aula de ontem. Qual a função que a gente aprendeu que é capaz de validar 3 regras? Ouve a minha fala. Eu quero validar se o valor mínimo é maior do que 10.000, e se o valor máximo é menor do que 50.000, e se não ultrapassa o orçamento de 250.000. Qual é a função que eu posso utilizar? O que vocês acham? Fale aí. Eu posso utilizar a função E. A função E vai ser capaz de validar 3 situações diferentes. Quem falou ali a função se, não errou de tudo não, tá? Por quê? Deixa eu explicar um negócio para vocês. A validação de dados, internamente, já tem um se dentro dela, igual a formatação condicional. Então, eu simplesmente vou fazer o que agora? A minha validação vai ser personalizada e vai ser com base em uma fórmula. Só que essa fórmula tem que validar 3 critérios. Ela tem que validar valor mínimo, máximo e orçamento. Vamos fazer, então. Para isso, eu vou chamar aqui o E. Qual é a primeira regra? O valor digitado aqui em B5 tem que ser maior ou igual ao valor mínimo que está aqui em A2. Travei A2, porque A2 é fixo. B5 não é fixo, depois vai ser B6, B7 e assim por diante. Beleza. Ponto e vírgula. Qual a segunda regra? O valor que eu digitar em B5 tem que ser menor ou igual ao valor máximo. Travei também. Então, eu tenho que digitar algo que seja maior do que 10.000 ou menor do que 50.000. Maior ou igual, menor ou igual. Ponto e vírgula. Qual a terceira regra? Qual a terceira regra? A terceira regra é o seguinte. O orçamento tem que estar dentro ali do que eu quero. Isso significa que o valor acumulado, que está aqui em B18, então, o valor acumulado que está aqui em B18, ele tem que ser menor ou igual ao orçamento, que está aqui em C2. Por que ele tem que ser menor ou igual ao orçamento?
porque senão significa que ele ultrapassou o orçamento. Então, não pode ultrapassar o orçamento. Beleza? Ok? Fechei parênteses aqui. Se eu não fiz nada errado, vai dar certo. Estou validando se o valor digitado em B5 é maior do que o mínimo, se ele é menor do que o máximo e se o acumulado não ultrapassa o orçamento. Vamos ver se deu certo, senão a gente corrige. Posso digitar 5.000? Não, já bloqueou. Legal. Posso digitar 10.000? Posso. Posso digitar 50.000? Posso. Posso digitar 60.000? Não posso, já travou também. Então, vamos continuar completando. 30.000, 20.000, 40.000, 50.000, 30.000 de novo. Agora, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se o que eu fiz, tem sentido. Que é o quê? Veja bem, se eu digitar agora 30.000, ele vai para 260. Então, não pode deixar. Então, vou colocar aqui 30.000. Já travou, porque o acumulado chegaria em 260 e ultrapassaria o orçamento. Aí, 20.000 eu consigo. Bacana. Poxa, mas eu quero continuar preenchendo os meus dados ali, negociei com a minha empresa e a minha empresa aumentou o orçamento para 300.000. Então, vou atualizar aqui para 300.000 e automaticamente tudo está atualizado. Ou seja, agora eu posso colocar aqui mais 20.000, eu posso colocar aqui mais 20.000. Cheguei em 290. Se eu coloco mais 10.000 aqui, vai chegar a 300, eu não consigo dezembro. Aí eu poderia fazer o seguinte, conseguir lá uma redução para aplicar só 5.000 de valor mínimo. Complementando assim, então, 5.000 e 5.000, chegando ali naquele orçamento. Beleza? Gente, isso aqui é super legal e super útil. Quem que entrou no curso já sabendo assim, já falando assim, eu sei muito de Excel, mas não sabia isso aqui, por exemplo. Isso aqui é muito legal. Você vai rever, pausando e praticando, tá? E é claro, você poderia incrementar, gerando um gráfico que a gente vai ver amanhã, mas eu poderia gerar um gráfico aqui de coluna e colocar ele aqui do lado da minha tabelinha para ver os meus valores ali bonitinhos. Então, você poderia fazer várias e várias implementações. Poderia adicionar aqui o valor no gráfico, que a gente vai aprender amanhã a personalizar para não ficar esse troço feio aqui. Ok? Então, não percam a aula de amanhã. Hoje não é o assunto, não é gráfico. Legal? Fechei aqui, fechei e vou abrir as próximas. Vamos lá. Galera, agora é o seguinte, ó, uma outra coisa que eu nem comentei com vocês no começo. O tanto de feedback que eu recebi, nossas aulas já têm quase 100.000 visualizações, mas o tanto de feedback que eu recebi falando o seguinte, professor, eu descobri que eu consigo aprender Excel. E antes, eu achava que eu não tinha condição de aprender Excel. Isso aconteceu com mais alguém? Se sim, fala no chat aí para mim. Professor, eu achei que Excel era algo impossível, mas eu estou conseguindo aprender. Repito para você, se você seguir as instruções, aproveitar as oportunidades, você vai se destacar no mercado de trabalho, você vai aprender Excel como você nunca tinha aprendido antes. Legal? Beleza? Seguindo. Olha só essa situação agora. Existem várias formas de eu resolvê-la, tá? Vou mostrar aquela que vai deixar a sua planilha mais automatizada, que é com fórmulas, ok? Veja o seguinte, eu tenho ali a empresa, e aí tem empresa, estado, tracinho, a sigla do estado. Ou seja, eu tenho 3 informações numa única célula e que eu quero separar em células diferentes. Tenho 3 informações numa única célula e que eu quero separar em células diferentes. Como que eu faço isso? Lembrando, pessoal, essas planilhas são disponíveis para você poder baixar. Estou vendo gente falando no chat, poderia disponibilizar as planilhas, já está disponível há muito tempo, né? Como que eu faço para separar essas informações? Vou explicar 3 funções primordiais aqui. A primeira delas vai ser a função esquerda, a segunda vai ser a função direita e a outra vai ser a função ext.texto, ok? Por que a gente divide esses dados? Para poder analisá-los de maneira mais eficiente. Isso aqui eu não consigo fazer um filtro eficiente se eu tiver muitas informações nessa coluna.
Se eu tiver lá só uma informação da empresa, repetida várias vezes, eu consigo fazer várias análises. Olha só, olha só, olha só. Primeira e mais fácil função que a gente vai utilizar, porque essa base de dados está mais fácil utilizar esta função. É a função direita. Qual que é o objetivo dela? Ela vai extrair valores que estão mais à direita. Ela vai extrair valores que estão mais à direita da minha base de dados. Ok? Quais valores estão mais à direita? A sigla. A sigla não tem sempre 2 dígitos? A sigla não tem sempre 2 dígitos? Então, o que eu vou fazer? Igual, direita, abro parênteses. Qual é o texto onde está a informação que eu quero extrair? Vou clicar aqui nele. Ponto e vírgula, quantos caracteres você quer tirar daquele texto? 2. Enter. Trouxe aqui Minas Gerais. Professor, poderia ter feito isso com Power Query? Poderia. Poderia ter feito isso com texto para coluna? Poderia. Poderia ter feito isso com preenchimento relâmpago? Poderia. Quanto mais recursos você domina, mais você entende em que situações utilizar cada caso. Ok? Dessa forma, com fórmula, já vai ficar automatizado. Então, extrair aqui a empresa, a sigla do estado. Agora, eu quero extrair a empresa que está aqui na esquerda. Beleza? Como que eu vou fazer? Função esquerda. Aí eu vou lá e coloco o texto que está aqui. Quantos caracteres? Ah, ponto frio tem 5, 6, 7, 8, 9, 10 caracteres. Legal, 10. Aí eu vou lá e arrasto. Deu certo? Não. Por que que não deu certo? Por que que não deu certo? Porque a minha empresa tem caracteres com tamanhos diferentes. Então, Casas Bahia tem 11, se eu não me engano. Contando espaço sempre, tá? Magazine Luiza tem mais não sei quantos, e assim por diante. Eu consigo deixar isso aqui automatizado. E como que eu faço isso? Eu vou pedir a ajuda de uma função chamada procurar. O que essa função procurar vai fazer? Ela vai procurar, mas ela vai procurar o quê? Se liga no funcionamento dela. Igual, procurar, abro parênteses. Qual é o texto que eu vou procurar? Aí você tem que olhar para a sua base de dados. E ver o seguinte. O que está delimitando as informações? Eu tenho o nome da empresa e aí eu tenho um tracinho. Então, o que eu vou procurar aqui? Eu vou procurar esse tracinho. Calma lá que vocês vão entender. Ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar esse tracinho? Aqui no texto, onde eu tenho aqui a informação completa. Ponto e vírgula. A partir de qual caractere que eu vou procurar esse tracinho? A partir do primeiro, desde o início ali. Ele me mostrou o seguinte. O tracinho está aqui na 12ª posição. Se eu arrasto, eu vejo a posição do tracinho em cada uma. Vamos pensar comigo. Estou procurando o tracinho e encontrei na 12ª posição, ok? Beleza. O que isso significa? Olha só, eu tenho empresa que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 caracteres é o tracinho, mas a empresa só tem 10 caracteres. O tracinho sempre está 2 posições após o nome da empresa. Então, significa que, se eu encontrar o tracinho e retirar 2 caracteres, que é o espaço e o próprio tracinho, eu tenho a quantidade de caracteres que está na empresa. Então, olha a loucura aqui. Agora, eu vou utilizar a função esquerda, abro parênteses. Qual é o texto? Está aqui. Quantos caracteres que eu quero? A quantidade que a função procurar está me trazendo. Fechei. Prontinho. Tenho essas informações. Legal? Beleza? Dinamicamente. Não quero deixar essa coluna adicional aparecendo. O que a gente vai fazer aqui?
eu vou pegar a função procurar, vou dar um Ctrl C nela, venho aqui na função esquerda e ela está entrando aqui no lugar de G5. Apaguei G5, colei ela. Posso arrastar a fórmula, posso excluir a coluna adicional, prontinho. Se eu modifico, por exemplo, ao invés de ponto frio, vai ser ShopTime. Está ali escrito ShopTime. Legal? Beleza? Boa! E agora vem aquela outra que é um pouquinho mais complexa, que é a função xt.texto. Por que ela é complexa? Porque aqui eu quero fazer o seguinte. Aqui eu quero extrair uma informação que está no meio da minha cadeia de caracteres. Então, eu quero extrair o nome do estado, só que ele está no meio. Para eu conseguir fazer isso com fórmula, a gente vai ter que usar o raciocínio lógico aqui. Vamos lá. Veja que eu tenho a empresa, depois eu tenho o estado. Então, primeiro, eu vou descobrir o início do meu estado. O início do meu estado. Como que eu vou descobrir o início? Eu vou procurar pelo tracinho. Olha só. Igual, procurar. Se liga, vamos fazendo junto para vocês entenderem. Depois você vai praticar isso aqui, vai ter muito mais chance de entender facilmente. Procurar o tracinho. Opa, procurar, texto procurado. O tracinho, aonde? Nesta célula B5, a partir do primeiro caractere. Achei o tracinho que está aqui agora na 10ª posição. Beleza? Na hora que eu arrasto, eu vejo a posição do tracinho de cada um. Ok? Se modifica para ponto frio, que é o que era, continua lá tudo certinho. Voltei para ponto frio. Agora é o seguinte. O tracinho está na 12ª posição. Significa que o estado começa aonde? 13ª é um espaço, 14ª já é o caractere onde começa o estado. Legal? Então, se eu pegar o início e somar 2, significa que eu sei onde começa o meu estado. O estado começa 2 posições após o tracinho. Agora, eu quero descobrir aqui aonde termina o meu estado. Término. Quero descobrir aonde termina o meu estado. E, para isso, eu vou pesquisar ali o espaço, essa barrinha suspendida aí. Deixa eu só deixar aqui mais bonitinho para vocês visualizarem. Olha só, eu quero pesquisar agora aonde tem uma cadeia de caracteres, que é o seguinte. Então, veja bem, o Excel ele consegue pesquisar um determinado caractere, como, por exemplo, o tracinho. Mas ele também consegue pesquisar uma determinada cadeia de caracteres, que é uma sequência de caracteres. Então, aqui eu tenho um espaço e depois eu tenho essa barrinha. Então, o que eu vou mandar o Excel fazer? Pesquisar, com a função procurar, uma cadeia de caracteres, para ele me mostrar aonde eu encontro esse padrão, que é um espaço e a barrinha. Beleza? No princípio, isso aqui parece difícil, e é no começo mesmo, mas você precisa praticar. Então, estou mandando o Excel procurar essa sequência de caracteres, aonde? Aqui na empresa, a partir do primeiro caractere. Pronto, agora eu descobri que o nome Minas Gerais termina na 26ª posição. O nome Minas Gerais termina na 26ª posição. E agora eu tenho que pensar o seguinte, se eu começo na 14ª posição e eu termino na 26ª, quantos caracteres que eu tenho em cada estado? Então, vou chamar aqui de caracteres. Olha só, eu vou fazer uma expressão matemática. Se eu pegar o início, aliás, o final, né, e subtrair pelo início, então, se terminou no 26º caractere, mas começou no 14º, você tem 12 caracteres ali. Ok? Arrastei. Descobri quantos caracteres que eu tenho em cada um. Duvida? Eu provo. Minas Gerais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está ali, ó, 12 caracteres. São Paulo, está aparecendo 9. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 caracteres. Lembra que o espaço sempre conta, ok?
O espaço sempre conta. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou utilizar a função ext.texto para poder buscar a informação aqui nessa célula empresa, ponto e vírgula, a partir do caractere 14, que é o outro argumento que ela me pede, e por quantos caracteres? Por 12 caracteres. Ok? Beleza? Fechei. Prontinho. Tenho ali o nome do estado, posso arrastar. Professor, não entendi. Eu vou te ajudar a entender. Eu criei uma planilhinha aqui, ó, adicional, reexibi ela. Olha só. Primeiro, eu descobri o início da cadeia de caracteres. Então, vamos pegar o exemplo aqui de Ponto Frio, Minas Gerais, MG. Descobri que eu começo Minas Gerais na 14ª posição. Então, comecei Minas Gerais aqui, na 14ª posição. Depois, eu descobri que na 26ª posição não é Minas Gerais mais. Então, eu descobri que aqui não é Minas Gerais mais. O que eu fiz? Eu subtraí o final pelo início. Aí, o Excel subtraiu o término, que é 26, por 14, que é o início. E, automaticamente, quantos caracteres que deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que é essa outra informação que está aqui. Então, essa tabelinha, ela simplesmente é para destrinchar o que eu fiz, que foi pegar uma forma de descobrir o início, uma forma de descobrir onde termina e ver quantos caracteres que tem, de forma que o Excel entenda e represente para mim lá o Minas Gerais. Isso aqui é lógica pura. Isso aqui é lógica pura, que no primeiro momento pode ter ficado confuso e é normal. É normal. Isso aqui é como se você estivesse aprendendo a programar e você estivesse pensando numa situação e numa forma de resolver problema. Já tive aula que eu fiz isso aqui, o pessoal falou assim, chama a NASA para ver essa aula, porque isso aqui foi fantástico. Pessoal, existem outras formas de você fazer, algumas que são até mais simples, mas que não deixam o dinamismo de você poder alterar, por exemplo, aqui para Rio Grande do Sul, RS, e estar ali tudo atualizado. Então, aprender a fazer os mais diversos recursos vai te trazer mais e mais possibilidades. Beleza? Ok? Show! Fechando aqui, se não entendeu de primeira, reveja que você vai entender. Vamos para a próxima aqui, que nós estamos hoje até atrasadinho um pouquinho. Estou indo mais devagarzinho. Olha só, outras funções importantes. Veja que aqui eu tenho a data da venda. Aqui eu tenho a data da venda. E eu quero extrair informações a partir dessa data, porque isso também é importante para eu poder fazer a análise de dados. Beleza? O que eu vou fazer? Eu quero extrair o dia, o mês e o ano a partir daquela data. Funções super simples. Igual, dia, abro parênteses. Ele me pede de onde você quer extrair o dia? Dessa data. Fechei, posso arrastar. Beleza, tem o dia separado aqui de todo mundo. Mês, função simples. Função mês vai extrair o mês a partir da data da venda. Fechei, extraiu o mês ali também. Ok. Quero extrair o ano. Quero extrair o ano. Igual, ano. Seleciono de onde eu quero extrair. Fechei, descobri o ano. Simples, simples, simples. Certo? Beleza? Ok, bebendo água aqui. 3 funções básicas. Só que aí vem o que eu falo com vocês. Quanto mais recursos você sabe, mais possibilidade você tem. Existe uma função chamada texto, que você consegue formatar um determinado dado, trazendo ali a informação que você quer. Como assim não entendi nada? É mais fácil entender essa função na prática. Mostrei isso até na aula de aquecimento já. Vamos supor que eu queira trazer
o mês por extenso. Mês por extenso. Como que eu vou fazer isso? Função texto, abro parênteses. Ela me fala o seguinte: de onde você quer formatar um determinado dado, uma determinada informação com um tipo específico. Eu quero pegar a informação que está aqui na data da venda. Ponto e vírgula. Como que você quer apresentar essa informação? Eu quero o mês por extenso. Aí eu vou colocar aqui MM. Fechei parênteses. M vem de mês. Enter. Apareceu ali fevereiro. Arrastando, eu vejo todos os meses. Professor, por que MM? De novo, M vem de mês. Mas por que 4 M's? É um padrão do Excel para simbolizar a data ali completa, tá? Por extenso. Se eu tivesse colocado só 3 M's, apareceria o mês abreviado. Ok? Se eu tivesse colocado 2 M's, apareceria o mês com 2 dígitos. O 2, por exemplo, viraria 02. Aqui eu quero fazer o quê? Deixar ele por extenso. Quero saber o dia da semana, por extenso. Dia por extenso. Igual, texto, abro parênteses, pego o valor. Se eu sei que mês é MM, vou tentar uma lógica aqui. Dia vai ser o quê? DD. É isso mesmo. Trouxe ali que é sexta-feira. Se eu tivesse colocado só 4 Ds, só 3 Ds, ficaria o dia abreviado. Ok? Mas aqui eu quero o dia por extenso. E se eu quisesse trazer o ano abreviado? Não é assim que a gente usa normalmente? Se eu vou colocar uma data, eu estou falando lá que eu estou em 2021, eu coloco só 21. Eu posso trazer o ano abreviado. Como? Texto, abro aqui, indico o valor da data da venda. Se eu quero o ano com 2 dígitos abreviados, eu vou colocar aqui AA. Aí já trouxe, 2019 virou 19. Esse Excel é chique demais, né? Top? Top. Beleza? Então, recursos adicionais. Esses aqui, inclusive, amanhã a gente vai ver muito da utilidade deles na construção do nosso dashboard. Legal? Fechando aqui, vamos para a próxima. Está acabando. Remover duplicatas. O que a gente vai fazer aqui agora? Remover duplicatas e congelar painéis. Olha só, se liga. Se eu tiver preencher essa base de dados, eu tenho aqui os meus cabeçalhos. Aí eu começo a descer, chego lá no final. Aí no final, eu vou preencher as informações. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 00395. Estou vendo que tem uma sequência lógica ali. Certo? Só que aqui agora, eu tenho um valor de data. Pergunta, sem voltar lá na tabela. Essa data é o quê? É data de venda? É data de compra? É data de expedição? Eu perdi aquela referência de informação. Então, os meus cabeçalhos, quando eles começam a ficar sumidos da minha vida, eu passo a não ter entendimento daquilo que eu estou fazendo. Ou eu tenho que ficar igual doido aqui, né? Sobe, desce, esqueci e voltei. Ou anota no papelzinho do lado. Não precisa. Existe um recurso aqui na guia Exibir chamado de congelar painéis. Ok? O que congelar painel faz? Ele vai travar uma parte da sua planilha. Veja bem, eu posso utilizar ele congelando a primeira coluna. Quem é a primeira coluna? É a coluna A. Tem sentido eu congelar a coluna A aqui nesse caso? Não. Só tem sentido quando eu preciso arrastar minha tabelinha para o lado e manter a coluna A fixa. Aqui não é o caso. Posso congelar a linha superior? Olha o que acontece se eu mandar congelar a linha superior. Ele travou a primeira linha apenas, que é só a tabela de vendas. É isso que eu quero? Não, eu não quero mostrar só o título da tabela, só a tabela de vendas. Então, eu vou descongelar. Existe uma opção chamada congelar painéis. Como que ela funciona? Ela vai pegar a sua célula de referência, que é onde você está clicado, e vai congelar tudo à esquerda e tudo acima daquela célula de referência.
Então, se eu estiver posicionado aqui na célula B3, que é o meu primeiro dado, ele vai congelar tudo que está acima, ou seja, linha 2 e linha 1. É isso que eu quero? É isso que eu quero. Então, vamos clicar aqui em congelar painéis, e aí veja que apareceu uma linha demarcadora aqui a partir da linha 2. E aí eu posso descer à vontade, que eu mantenho aquelas informações que eu quis congeladas. Beleza? Show? Bom demais, galera. Bom demais. Doido demais isso aqui, né? Doido demais. Tranquilo? Beleza, beleza, beleza. Olha só, vamos lá. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, por mais que a gente atrase a aula em uns 5 minutinhos para acabar, mas é uma informação muito relevante. Imagine que nessa base de dados eu tenha alguns valores duplicados. Imagine que nessa base de dados eu tenha alguns valores duplicados. Se eu clicar aqui em ID de pedido, eu poderia mandar a formatação condicional destacar valores duplicados. Cliquei nela, mandei destacar valores duplicados, só que ela não me mostrou nada. Por quê? Porque a identificação do pedido não tem nenhum valor duplicado. Mesmo assim, eu quero continuar fazendo a análise dos meus dados, porque, às vezes, a identificação do pedido está ok. Mas concorda comigo que se aparecer aqui que o Mário vendeu no dia 4/2 um mesmo produto pelo mesmo valor na mesma cidade, tem chance de estar duplicado? Tem chance de estar duplicado? Então, tem chance. Como que eu visualizo se está ou não duplicado? Eu posso pensar em diversas situações problemas. A análise que eu vou fazer aqui, olha só, olha a análise. Vê se você pensaria numa análise como essa. É claro que eu gerando a análise é mais fácil de eu pensar, então eu penso muito mais rápido. Mas você tem que sempre pegar suas bases de dados e analisar, para não gerar informações incorretas, ok? Como que a gente vai fazer isso? Eu vou concatenar todas as informações menos a identificação do pedido. Então, eu vou juntar a data, o representante, o ID do representante, a identificação do produto, a cidade e o valor da venda. Então, estou juntando com concatenar tudo aqui nessa célula. Vai ficar esse trem feio aqui, não se preocupe. Olha o que a gente vai fazer. Eu juntei todas essas informações para poder fazer uma comparação se existe alguma linha que tem todas essas informações iguaizinhas para eu poder fazer a minha análise. Agora, eu vou selecionar aqui toda essa coluna, formatação condicional, valores duplicados. Opa, já até apareceu uma coisa ali. Ok. Veja que ele coloriu para mim algumas informações. Veja bem, ele coloriu essas duas linhas. Olha só. Aí eu começo a fazer uma análise dos meus dados para ver se de fato eles são duplicados. Aqui, a Isabela vendeu na mesma data o mesmo produto para a mesma cidade e para o mesmo valor. Pode ser um valor duplicado? Pode, mas também pode não ser. Pode ser que ela fez duas vendas igualzinhas. Como eu não tenho a hora, eu não tenho como saber. Aí eu estou analisando e vi lá nos meus registros que, não, a Isabela só fez uma venda. Então, eu tenho que excluir uma. Aí eu venho aqui, botão direito, e apago uma daqueles valores duplicados. O Alex, não, o Alex, de fato, ele fez duas vendas iguaizinhas no mesmo dia. Não é um valor duplicado, não vou excluir nada. E eu começo a analisar tudo aquilo que potencialmente é um valor duplicado. Mas perceba que você facilitou a sua vida com o Excel, e a partir dessa facilidade, você começa a analisar e ver de fato o que é duplicado ou não. Isso aqui é muito comum, E quando você traz valores errados, inconsistentes, você começa a gerar análise inconsistente. Beleza? Fechei. Vamos para a última tabela da aula de hoje. Vamos lá, o que vocês estão achando até agora? 4.500 pessoas assistindo e somente 3.100 likes. O restante não está gostando, não? Não é possível, está gostando, né? Se não está gostando, não estaria assistindo a aula ainda, né? Então, deixe aí o seu like para que o Excel
para que o Excel, para que o YouTube, cabeça até fritando. Entenda que o vídeo é um vídeo bom, ok? Beleza? Show, galera. Vamos lá para a última situação. Olha só. Aqui eu tenho uma base de dados e a gente vai ver como fazer o recurso de filtro e classificação, só que a gente vai ver também o filtro avançado e a gente vai automatizar um processo nele. É um ponto mais legal da aula, eu acho, e mais diferente, que a maioria das vezes as pessoas não sabem fazer e traz muito resultado. De novo, poderia até fazer com uma outra função que já existe no Office 365, mas não é o caso de todas as versões. Olha só, aqui eu tenho uma base de dados que tem várias informações, data do pedido, identificação, representante, etc. Se eu der um Ctrl+Shift+L aqui, automaticamente, Ctrl+Shift+L, ele já insere o recurso de filtro. E esse recurso de filtro é um botãozinho em que eu consigo filtrar base de dados e que eu consigo classificar base de dados. Ok? O que é filtrar? É analisar apenas uma parte daquela informação. Por exemplo, eu quero saber só as vendas do representante, que é a Maria. Eu clico aqui no botãozinho e marco só a Maria. Prontinho, tem informações só da Maria. Ah, mas eu quero saber somente informações da Maria no estado de Minas Gerais. Aí eu marco só Minas Gerais. Ok. Então, eu começo a condensar as minhas informações ali para poder fazer análises mais específicas. Ok? Beleza? Tranquilo. Além de fazer filtros, eu posso também fazer classificações. Por exemplo, a minha base de dados aqui está classificada, isto é, ordenada, de acordo com a data do pedido. Mas se eu quiser classificar pelas maiores vendas, para eu descobrir ali quais foram os melhores resultados que eu tive, eu venho aqui em valor da venda, classificar do maior para o menor. Descobrir ali as maiores vendas. Mas se eu quiser mostrar as maiores vendas, primeiro de um determinado estado, depois de outro estado e assim por diante. Como eu já classifiquei o valor da venda, se eu vir agora em estado e classificar o estado, veja que ele vai mostrar em ordem alfabética. Primeiro, as maiores vendas do Espírito Santo, depois, as maiores vendas de Minas Gerais, depois, as maiores vendas do Rio de Janeiro e assim por diante. Então, entender bem como utilizar esses recursos facilita a sua análise de dados. Então, a análise de dados não é só os gráficos bonitinhos. Você, às vezes, vai ter que destrinchar ali a sua vida em cima das suas tabelas de dados também. Beleza? Ok. Só que aí veja o seguinte. Vou voltar aqui ao estado original e eu quero fazer um recurso avançado com vocês. Eu vou copiar aqui o nome do representante, a cidade e o estado. Vou dar um Ctrl+C e vou colar aqui. Imagine que eu quero fazer o filtro da Maria Silva, que eu acabei de fazer. Só que ao invés de filtrar na própria tabela, eu vou filtrar numa tabela auxiliar. Eu vou filtrar numa tabela auxiliar. E como que eu faço isso? Como que eu faço esse filtro na tabela auxiliar? Vamos lá. Primeiro, eu seleciono toda a minha base de dados original. Selecionei tudo aqui. Ok? Aí eu venho na guia Dados, Filtro Avançado. Aí ele me fala o seguinte. Vamos lá, me ajuda a entender o que você quer fazer. Quem que é o intervalo da sua lista de filtro? Eu já selecionei, ele já detectou. O que você quer fazer? Filtrar no próprio local? Não, eu quero copiar os valores filtrados para outro local. Só que ele me pede duas outras informações. Aonde estão os critérios que você quer filtrar? Eles estão aqui, ó. Então, eu quero filtrar com base nas informações que eu digitar aqui. Selecionei. E onde você quer copiar esses dados? Onde você quer copiar esses dados? Eu quero copiar esses dados aqui, a partir de J10. Olha o que acontece. Ok. Veja que eu trouxe uma base de dados só da Maria. Eu mantenho intacta a minha base original e trouxe uma base auxiliar somente com os dados da Maria. Beleza? Ok? E se eu modificar o nome aqui para Alex Souza? Alex Souza. Poxa, ele não atualizou para mim. Como que eu faço para atualizar?
Posso pegar Alex Souza, por exemplo, em Betim. Como que eu faço para atualizar? Eu preciso, de novo, clicar aqui em avançado. Veja que ele já tem os meus dados selecionados. Eu só preciso marcar copiar para outro local. O resto tudo já está marcado e dou OK. Beleza, apareceu só o Alex Souza em Betim. Legal, eu consigo filtrar isso aí. Mas concorda comigo que não é legal eu ficar clicando em avançado aqui toda hora? Então, a gente vai automatizar esse processo. Olha só. Está vendo que no meu Excel tem um menu chamado Desenvolvedor? Se você não tiver esse menu Desenvolvedor habilitado, você vai clicar em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções. E aí, isso aqui vai estar desmarcado. Você vai marcar ele. Ele vai aparecer para você. Beleza. Nesse menu Desenvolvedor, eu vou utilizar um negócio chamado Gravar Macro. Vocês sabem o que é gravar macro? Sim ou não? Gravar macro é um recurso para eu automatizar uma tarefa repetitiva, como, por exemplo, atualizar aqui o negócio. Então, se liga. Eu vou clicar em gravar macro. Quando eu clicar em gravar macro, ele me fala o seguinte, qual que é o nome da macro? Vai chamar atualizar. OK. Neste momento, tudo que eu estou fazendo já está sendo gravado. O que eu quero automatizar? Eu quero que o Excel, sempre que eu clicar em atualizar, venha na guia Dados, venha na parte Avançado, marque a opção Copiar para outro local e marque a opção OK. Esse é o meu processo de atualização. Agora, eu volto aqui em Desenvolvedor e mando parar a gravação. Vamos lá que vai ficar legal. Então, olha só, eu fiz um ensinamento para o Excel com a opção de gravar macro. OK? Agora, eu vou criar aqui uma forma. Vou pegar aqui um retângulozinho. Vou desenhar ele aqui do lado. Vou chamá-lo de atualizar. Vamos botar um efeito diferente nele. Vamos colocar isso aqui, atualizar centralizado. Legal. Tamanho da meu texto ali, 20. Beleza. Olha só, eu já gravei a macro e eu criei um botãozinho. Agora eu quero vincular uma coisa na outra. Como que eu faço isso? Botão direito, atribuir macro, e aí eu já tenho as macros que eu criei. Eu não criei uma macro chamada atualizar? Seleciono ela, beleza. Vamos ver se deu certo? Quero verificar as informações da Maria em Betim. Digitei Maria, cliquei em atualizar. Prontinho, Maria. Quero ver as informações do Teobaldo Júnior, só que no estado do Rio de Janeiro. Coloquei as informações, atualizar. Teobaldo Júnior no estado de Rio de Janeiro. Quero ver as informações de Minas Gerais, de todo mundo. Minas Gerais, atualizar. Veja as informações de Minas Gerais de todo mundo. Ah, é Minas Gerais, mas é só Betim. Betim, atualizar. Veja as informações só de Betim. Fala sério. Se você não deixar o like depois disso aqui, aí não sei mais como fazer para te agradar. Top demais? Show? Beleza? Pessoal, lembra o seguinte, Excel é uma ferramenta. Posso aplicar essa ferramenta na área de direito? Posso. Na área de saúde? Posso. Na área de engenharia? Posso. Na área de estatística? Posso. Na área de controle de processos? Posso. Na área de computação? Posso. Em qualquer área, você aplica Excel. Em qualquer área, você aplica Excel. Só depende de você. Depende de você entender e você conseguir aplicar. Conselho de vida. Não percam a aula de amanhã. Vocês vão conseguir criar dashboards muito legais com o conteúdo de amanhã. Vocês vão aprender muito sobre gráficos, muito sobre tabelas dinâmicas e vai ter várias oportunidades, inclusive sorteios também na aula de amanhã. Não percam. Compromisso para vocês, pessoal. Amanhã, mesmo quem não fez nenhuma aula do curso,
tá? Chega na sua empresa e convide 3 pessoas para assistir a aula com você. Tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida delas. Tenho certeza que isso vai fazer diferença na vida delas. Beleza? Antes de passar o código da aula, lembrando, pedido básico que eu preciso muito. Você vai lá no meu Instagram e você vai lá no meu LinkedIn e você vai pegar essa publicação e vai deixar o comentário que você achou da aula. Só que deixe marcando 3 pessoas. Deixe marcando 3 pessoas. Se a gente chegar a 1.500 comentários, lembra aqueles gráficos que eu mostrei no começo da aula? Mostrei vários gráficos no começo da aula. Além de alguns que a gente vai ver na aula de manhã, que a aula de manhã tem abordagem de gráficos, mas não são todos que estão aqui que a gente vai ver na aula de manhã, eu vou colocar alguns como bônus com a aula ensinando a resolver, tá? Desde que a gente tenha lá cumprido essa meta. Então, deixe lá o seu comentário me informando o que você mais gostou e também convide 3 pessoas para poder participar com vocês. Repetindo, não percam de jeito nenhum a aula de manhã. É a aula mais top do curso. É a aula que vocês vão ter a consciência daquilo que o Excel te proporciona e vocês vão ter a condição de se tornarem especialistas na ferramenta e eu vou te ensinar, eu vou te falar como fazer isso. Eu vou te dar todas as oportunidades para você ter muito mais conteúdo do que isso que você já está vendo aqui. Beleza? Ok? Deixe-me voltar aqui para falar o código com vocês. Voltei. Estão me vendo aí? Deixa eu ver do lado aqui se vocês já estão me vendo. De novo. Gostaram da aula? Então, olha só. Hoje, a maioria da aula é mais fácil do que a aula de ontem. Tem coisas mais difíceis. Por exemplo, ali, a parte do ext.texto é mais complicadinha. E lembrando, se você sabe mais recursos, você faz diversas maneiras. Você tem que entender como aplicar em cada situação. Você teve ali a parte de validação de dados que talvez tenha uma dificuldade maior e por isso que você aprendeu a parte de formatação condicional e a parte de funções lógicas ontem para entender que tudo tem uma estrutura condicional que é executada de acordo com um determinado critério. Então, a gente aprendeu várias coisas relacionadas a tratamento de dados, a gente corrigiu base de dados, a análise de dados, a gente pegou, por exemplo, formatação condicional e viu como gerar diversas análises, viu como verificar, por exemplo, se os dados estão ali duplicados, estamos falando aí de análise e tratamento de dados também. Então, diversas situações para você poder expandir os seus horizontes. Legal demais? Show? Então, compromisso de convidar 3 pessoas para amanhã. Amanhã, vocês vão receber também, até o meio-dia, o link e o material da aula de amanhã. Além disso, eu vou mandar um outro e-mail de tarde com os conteúdos que a gente já viu nas 3 aulas anteriores e com o link deles para facilitar e com o link do material também. Vou organizar essas informações para ficar mais fácil para vocês. Ou eu mando esse de tarde, ou eu mando no começo da manhã e mando o material de tarde, tá? Vou ver como que eu faço para ficar melhor para vocês. E façam isso, convidem outras pessoas para participar com vocês. Beleza? Código da aula de hoje, 9999. 4 9s. 9999. Se colocar 3 vai dar errado, se colocar 2 vai dar errado. 9999. Legal? Então, façam aí o registro. Lembrando, tentou fazer e a página ali demorou, não carregou, porque tem muita gente fazendo, espera uns 2, 3 minutinhos e faça o registro. Ok? Espera uns 2, 3 minutinhos e faça o registro. Na hora que você envia, aparece. A sua resposta foi enviada. Se apareceu isso, está ok. Beleza? Se apareceu isso, você validou certinho. É só assim que, ao final do curso, eu faço a contabilização e começo gradativamente a disparar os certificados para vocês. Se você for lá no LinkedIn, no Instagram, você vê lá milhares e milhares de postagens de certificado. Então, precisa fazer as coisas corretas para você ter direito certinho. Combinado? Show! Valeu! Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Até amanhã,
às 20 horas. Tentem chegar cedo, não percam, não cheguem atrasados, porque senão vocês vão perder muita coisa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.